Definitivamente é impressionante como os cristãos se esforçam para se auto-enganar. O último vídeo desse canal mostrou a morte do rei Saul, que no caso a Bíblia mostra 4 tipos de mortes diferentes e o vídeo aborda as contradições em relação à morte dele. A verdade é que os textos são claros e, puxa, não há dúvidas em relação ao que foi mostrado no vídeo. Mas é claro que sempre vai existir um lunático fanático que discorda da realidade. E é comum um evangélico fanático procurar em sites religiosos as desculpas para ele conseguir ajudar o Deus dele, chegando ao ponto de dizer que tais contradições apresentadas são a maior prova de que a Bíblia é verdadeira, que pequenas discrepâncias, pequenas, né? Só deu 4 mortes diferentes para um mesmo personagem. Pequenas discrepâncias mostram que o texto não foi arranjado, não foi forjado por ninguém. O evangélico diz que pequenas discrepâncias mostram que o texto não foi arranjado, não foi forjado. Meu querido, cara, você é muito especial. Se você é um Deus e você tem uma mensagem, você vai permitir discrepância se você é perfeito? Cara, olha, você está realmente se esforçando para se auto-enganar. A verdade é que muitos religiosos, evangélicos fanáticos, eles inventam desculpas cretinas para tudo, isso é um fato. Aqui nós vamos deixar bem claro algumas coisas que eles próprios ignoram. Para não haver dúvida e para nenhum cristão hipócrita vir dizer qualquer tipo de bobagem, em primeiro lugar nós vamos deixar 3 textos muito importantes aqui. 2 Timóteo 3, versículo 16, 2 Pedro 1, versículo 21 e 1 Tessalonicenses 2, 13. Apesar da hipocrisia cristã, os textos são bem claros. Esses textos dizem que não foi por vontade humana, e sim por inspiração de um Deus. Cada palavra, cada vírgula, tudo escrito na Bíblia foi vontade do Deus judaico-cristão, e não por homens. Bem, usando informações de sites cristãos, esse fanático evangélico ele vem com desculpas para cada um dos 4 textos. A primeira desculpa que o religioso hipócrita dá está em torno do Amalequita. Bem, para resumir essa primeira parte, o religioso ele diz que havia um Amalequita andando por ali no meio de uma batalha sangrenta. Ele vê o rei Saul cometer suicídio, vê o pajem de armas cometer suicídio, os filhos do rei mortos. Ele vai lá, pega a coroa e o bracelete e sai tranquilo. Esta conversa fiada de que um Amalequita poderia estar passando naquele momento e ter aproveitado para pegar a coroa do rei Saul morto e seu bracelete seria até plausível se não existisse no livro anterior, em 1 Samuel 15, dos versículos 3 a 8, o extermínio de todos os amalequitas. Lembrando que se a Bíblia é toda inspirada por Deus, quem que está mentindo? Você ou a Bíblia, ou os dois? E olha que eu nem vou entrar no mérito sobre o Deus judaico-cristão, que em uma Bíblia chama o povo de Amalequita, em outra Bíblia chama o povo de Amalecita. A próxima desculpa do evangélico é: Saul foi morto por filisteus, e o evangélico até pergunta: onde está escrito que os filisteus mataram Saul? O religioso ele insiste que os filisteus não mataram Saul, eles apenas o feriram.
Veja o texto no próprio site do Bíblia Online. 2 Samuel 21, versículo 12. A Bíblia da Sociedade Britânica diz claramente, na qual os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Puxa vida, mas isso não é suficiente para o crentelho. Claro, o crentelho ainda vai insistir que os filisteus só feriram a Saul, eles não mataram ele. Mas vamos ver esse mesmo texto na versão mais fiel às escrituras, a versão King James. Puxa vida, você não sabe inglês, né? Eu vou traduzir para você, tá ok? E Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos homens de Jabes Gileade, que os tinham roubado da rua de Bet-Daven, onde os filisteus os haviam enforcados, quando os filisteus mataram a Saul em Gilboa. Para a tristeza dos crentes evangélicos, já são duas versões da Bíblia que afirmam que o rei Saul foi enforcado pelos filisteus. Bem, agora a versão de que todo crente acredita ser a verdadeira, verídica, a versão que Saul cometeu suicídio. Essa passagem, muitos evangélicos fanáticos não discordam. É uma parte onde o que aconteceu é bem explícito. O rei Saul pegou a espada do seu pajem de armas e saltou sobre ela. Foi suicídio, a menos que algum crente invente alguma outra palavra para maquiar esse relato. E finalmente, por último, o evangélico, o religioso, ele diz que Deus não o matou. Deus não matou Saul de forma alguma. Então o evangélico diz que Saul morreu por consequência de ter desobedecido e que Deus não matou. Para não ter dúvidas, vamos pro site Bíblia Online mais uma vez e vamos dar uma olhada em 1 Crônicas 10, versículos 14. Está escrito lá, deixando de o fazer a Jeová, ele está se referindo à obediência, né? Que por isso o matou e transferiu o reino para Davi. Cara, o texto é claro, a menos que você seja um analfabeto e precise de aulas de português, isso daqui está bem claro. Mas aí o religioso evangélico hipócrita ainda insiste que o texto está errado. Vamos dar uma olhada na versão católica do mesmo texto. Não consultou o Senhor. No caso, o Senhor aqui está com S maiúsculo, indicando que é a divindade. Se fosse um Senhor qualquer, S minúsculo. E o Senhor o fez morrer. Meu querido, se eu faço alguém morrer, tecnicamente, eu matei a pessoa, transferindo assim a realeza para Davi. Mas olha só que interessante, filho de Isaí. Se nós levarmos em conta que a Bíblia não faz referência à mãe de Davi, mas que um livro, o Talmud, ele diz numa tradição hebraica que o nome da mãe de Davi era Nitzevet, filha de Adel. A menos que Jessé e Isaí sejam a mesma pessoa, eu acredito que a gente acabou de descobrir que o pai de Davi é corno. O que nós vemos nada mais é do que a hipocrisia cristã. Os textos são claros. Sejamos francos e honestos. Quando um crente, quando um evangélico vem com esse papo, não, Deus não matou Saul, Deus entregou Saul nas mãos de seus inimigos. Ele está falando que Deus entregou a vida do Saul nas mãos dos inimigos, porém, Saul tirou a própria vida. E agora? Este é um dos motivos pelo qual eu não gosto de debater com crentes fanáticos, com religiosos, porque a maioria usa hipocrisia e demência como argumento. Tente entender. É simples de entender. Se você admite que a Bíblia do seu Deus tem contradições e erros,
você automaticamente está admitindo que seu Deus é falho, ilusório e tão humano quanto você. Pensa um pouco.